Olá galera, sou Irenilda, professora de língua portuguesa, trabalho na Escola Primavera. E hoje nós vamos falar sobre a redação no Enem, o texto dissertativo argumentativo e as competências exigidas na redação do Enem. A prova da redação exigirá de você a produção de um texto do tipo dissertativo argumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural, ou política. Os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências que devem ter sido desenvolvidas durante os anos de escolaridade. Nessa redação, você deverá defender uma tese e a sua opinião a respeito do tema proposto e apoiada alguns argumentos consistentes, estruturados com coerência e coesão, formando uma unidade textual. Seu texto deverá ser redigido de acordo com a modalidade escrita formal de língua portuguesa. Você também poderá elaborar uma proposta de intervenção para o problema apresentado no desenvolvimento do texto que respeita os direitos humanos. E aí nós temos um esquema que é tema, tese e argumentos e propostas de intervenção. Para ser considerado válida a redação do Enem, precisa ter no mínimo 8 linhas e no máximo 30 linhas. Desde sua primeira edição em 1998, as propostas de redação nas provas do Enem abordam temáticas de cunho social. Para produzir uma redação nota 1000, o aluno precisa conhecer os critérios da correção aos quais sua redação será submetida. É preciso ter conhecimento do tema, dominá-lo e, acima de tudo, não fugir do tema proposto. Além disso, o aluno precisa ter um repertório sociocultural significativo e dominar a estrutura do texto dissertativo argumentativo, além de utilizar a norma padrão culta da língua portuguesa. O desenvolvimento, a seleção, a disposição dos argumentos em prol de uma tese pré-estabelecida também fazem parte do processo avaliativo da redação. Igualmente, um bom repertório de elementos coesivos também é exigido do aluno no momento da elaboração do seu texto, para que os mecanismos linguísticos fiquem bem articulados. Por fim, cabe ao aluno formular propostas de intervenção e eleger os agentes que serão responsáveis pela solução da problemática levantada, apontando uma saída que seja exequível e consistente. Assim como afirma a especialista Marina Cabral, dissertar é por meio da organização das palavras, frases e textos, apresentar ideias, desenvolver raciocínios, analisar contextos, dados e fatos. É a oportunidade de discutir, de argumentar, de defender o que se pensa, utilizando-se de fundamentação, da justificação, da explicação, da sua persuasão e de comprovações. Dessa forma, é fundamental dominar a estrutura dessa tipologia textual, dissertativo, argumentativo, pois apenas expor os dados e citações sem comentá-los gera um texto com caráter meramente expositivo, e isso foge da proposta da redação do Enem, que é a tipologia textual dissertativo argumentativo. Vale ressaltar ainda que na redação do Enem, além da estrutura tipo textual, o processo de correção é um mecanismo do qual o aluno precisa ficar a par, uma vez que o que escreve e para quem escreve são questionamentos importantes para se obter o êxito na redação, na sua produção textual. Conforme propõe o INEP, o texto pode passar por até 4 correções, levando-se em considerações as 5 competências da matriz e a possibilidade das discrepâncias. E quais são essas 5 competências avaliadas na redação? Competências de número 1. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa.
Nessa competência, o candidato deve registrar de maneira adequada o nível formal de produção, elaboração de textos escritos, ou seja, é necessário a utilização correta das regras gramaticais, tais como pontuação, acentuação, regência, concordância, ortografias, flexões e etc. Dessa forma, o candidato, o aluno, deve apresentar bom desempenho linguístico e obediência às convenções da língua na modalidade escrita. A segunda competência: compreender a proposta de redação, aplicar os conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. O ponto central dessa competência está na compreensão da proposta prescrita na apresentação do tema, visto que o avaliador irá observar se de fato o candidato conseguiu compreendê-la, desenvolvendo os argumentos consistentes e coerentes com o tema. Não se trata de expor ideias, mas assumir um ponto de vista, sem que o caráter meramente expositivo predomine. É importante que a tese apresente relação com o tema definido na proposta da redação, pois habilidades relacionadas ao recorte temático serão levados em consideração no momento da avaliação. É preciso muito cuidado para não tangenciar ou fugir do tema. A competência número 3: selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Para um bom desempenho dessa competência, o aluno deve demonstrar domínio na seleção e organização dos argumentos, desenvolvimento de ideias, assimilação de fatos e informações sobre o tema, a fim de defender seu ponto de vista. Nesse sentido, os argumentos devem apresentar desdobramentos, sobretudo no que se refere à coerência na apresentação dos argumentos. Por isso, a necessidade de planejamento antes de iniciar a escrita do seu texto. A competência de número 4: demonstrar conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Essa competência está relacionada à habilidade do aluno de articular os elementos textuais, coesão e coerência. Assim, é preciso, na construção do texto, articular os argumentos, utilizando para isso os elementos coesivos adequados. Portanto, é importante atentar para os seguintes elementos: coesão referencial, coesão lexical, sinônimos e hiperônimos, repetição, reiteração e coesão gramatical. Uso de conectivos, tempos verbais, pontuação, sequência temporal, relações anafóricas, conectores, intervocabulares, intersentenciais, interparágrafos. Trata-se do encadeamento adequado das partes do texto, organizando as ideias de forma coerente e atentando para a interdependência das ideias. Competência de número 5: elaborar proposta de intervenção para o problema abordado que respeita os direitos humanos. A competência de número 5: nessa competência, o candidato deve elaborar uma proposta de intervenção que possa solucionar ou pelo menos minimizar o problema apresentado, problema que foi discutido ao longo do texto. Para tal, é importante estabelecer o que será feito para resolver esse problema. Quem são os agentes que atuarão nessa resolução do problema? Quais são os meios necessários para a execução da proposta?
E por fim, qual é o resultado esperado? Por isso, a proposta deve ser coerente e exequível, além de fugir do senso comum. Além disso, é fundamental o respeito aos direitos humanos e aos direitos constitucionais individuais e coletivos. É importante ratificar valores universais, como liberdade, solidariedade, diversidade e sustentabilidade, etc. Nós vimos algumas informações importantes para o texto dissertativo argumentativo que são cobradas na redação do Enem. Requer sua defesa, seu ponto de vista, seus argumentos. Você precisa fazer as citações e em seguida comentar as citações. Falando do esquema, que é tema, tese, argumentos e a proposta de intervenção. Esse esquema ilustra a interdependência entre esses elementos na redação. O título não é obrigatório, ele é apenas contado como número de linhas escritas. Na redação, o aluno precisa produzir o texto com 4 parágrafos. Para construir a tese, ele precisa questionar o tema que será construído com os argumentos. Lembrando que o 4º parágrafo é a competência de número 5, que deve ser a proposta de intervenção. Nós vimos também que a tipologia textual é dissertativo argumentativo e que são 5 competências da redação do Enem. Competência de número 1 fala sobre gramática, linguística, formalidade da escrita, questão sintática são cobradas, pontuação, principalmente o emprego da vírgula, acentuação gráfica. A competência número 2. 3 tópicos são importantes. Tipologia textual foi atendida? Não houve fuga do tema proposto? Demonstrei conhecimento sociocultural? E comentei a citação. Preciso comentar a citação, não apenas citar, eu preciso comentar a minha citação. Competência de número 3. Demonstrar a autoria do seu texto, ou seja, seu posicionamento. Você pode usar o advérbio infelizmente ou outro advérbio que concordar aí com o seu texto. A competência de número 4 é a coesão. Reflete na coerência do seu texto. Deve-se observar sempre para usar um bom emprego de conector, para ter coerência. Cuidado com o uso de conector que pode refletir a incoerência do texto. Cuidado com o uso do mas, que dá a ideia de oposição, que pode levar a um tipo de preconceito. A competência de número 5, que é o 4º parágrafo, que é a proposta de intervenção, tem que estar conectada com o seu texto. Precisa apresentar uma solução para resolver o problema ou que pelo menos minimize o problema apresentado na sua tese. Evite o verbo conscientizar. Use o verbo elaborar, incentivar ou outros verbos que conectem ao seu texto. Evite a palavra através, que dá a ideia de atravessar. Use por meio, por intermédio. Redija seu texto com letra legível. Capriche na grafia e sucesso! Vamos junto para a redação nota 1000.